A reação do Eduardo Bolsonaro após receber a notícia em que ele foi condenado pelo STF, né? Como será que foi? Eu tenho aqui para vocês essa informação. Eu vou trazer para vocês tudo com riqueza de detalhes. Por isso eu peço a vocês que fiquem até o final, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Deixa eu trazer logo aqui para vocês aqui, tá? Vamos começar aqui com o porquê que o Eduardo ele foi condenado, né, pessoal? Por que o Eduardo Bolsonaro ele foi condenado? Anderson, eu nem sabia desse julgamento. Muita gente não sabia desse julgamento, né? Eles estão querendo responsabilizar o Eduardo Bolsonaro por muitas coisas. Porque o presidente dos Estados Unidos resolveu taxar, porque o presidente dos Estados Unidos resolveu sancionar, né? Será que o Eduardo Bolsonaro ele foi lá e pegou a caneta, pegou na mão do Donald Trump e falou: olha, assina aqui, cara. Gente, eu não sei o que a gente está vivendo aqui nesse país, sinceramente, né? O que vocês acham? Deixa eu trazer para vocês aqui essa informação, ó. Vamos lá. Por unanimidade, a primeira turma do STF, então, condena o Eduardo, né? Os ministros acompanharam integralmente, né, o voto do relator, ó, Alexandre de Moraes. Então, por unanimidade, condenaram aí, né, tá aqui o Eduardo. A primeira turma aí do Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou por unanimidade o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. Os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino acompanharam integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes. Segundo a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, Eduardo atuou junto a autoridades, tá aí o que eu acabei de falar, né, dos Estados Unidos para promover sanções contra ministros do STF e medidas econômicas contra o Brasil, com o objetivo aí de pressionar o judiciário a interferir em processos envolvendo seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É tudo bem detalhado, tá, gente? Para quem não sabe, né, o que eles estão querendo encaixar o Eduardo, né? Então tá aqui bem explicadinho para vocês, ó. Ao votar pela condenação, o Moraes afirmou que as condutas atribuídas aí ao ex-deputado não possuem relação com o exercício à atividade parlamentar e não estão protegidos pela unanimidade prevista na Constituição, né? Então tá aí, né? O relator também rejeitou os argumentos, né, da defesa que tentavam invalidar a tramitação aí do processo em razão da permanência de Eduardo nos Estados Unidos. Tá aqui. Então, olha só, eu vou trazer para vocês aqui agora qual foi a reação, gente, será do Eduardo Bolsonaro. Imagina, você que está aí do outro lado, né? De repente, você é julgado, tá? E eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu vou arriscar aqui e dizer uma coisa. Eu acho que o Eduardo, ele já sabia que ele ia ser condenado. E eu acho também que o Brasil inteiro também sabia que o Eduardo ia ser condenado. Por quê? Eu trouxe os nomes para vocês aqui, né? Os nomes de quem votou, né? Eles sempre parece que, sei lá, eu acho que combinam, né? E sempre seguem o mesmo cara. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sempre seguem Alexandre de Moraes. Olha, eu vou votar aqui. Eu vou seguir você. Eu também vou. Eu também. É assim, filho. Então, eu acho que o Brasil já sabia, né, o resultado. Agora vamos lá. Vamos lá porque eu quero trazer para vocês aqui a reação
segundo a matéria Veja aqui, do Eduardo Bolsonaro. Eu não vi, por isso eu quero ver aqui junto com vocês. Vamos ver junto aqui? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Eu coloco assim, gente, porque não tem jeito. A matéria fica um negócio meio bagunçado, então eu vou ler aqui para a gente poder explicar. Após ter sido aí condenado pelo STF por tentar interferir no julgamento da trama golpista, Eduardo Bolsonaro enviou aí uma nota à imprensa nessa terça-feira, no dia 16, dizendo que não foi comunicado oficialmente aí, né? Não foi comunicado oficialmente. E porque o processo não surgiu todos os trâmites, né? O processo não seguiu, desculpa, todos os trâmites, né? Deveria ser anulado. Segundo o Eduardo Bolsonaro aqui, então, o julgamento deveria ser anulado, porque não seguiu todos os trâmites, tá? É o que eu tô lendo aqui na matéria, tá, gente? Então, o julgamento, então, pelo que tá passando aqui, o Eduardo, eu acho que ele quis dizer que o julgamento foi ilegal, né? Atropelaram, passaram por cima e decidiram, né, julgá-lo. Tomo ciência aí dos fatos pelos jornais aí, vou colocar o óculos aqui, e conhecer a acusação, né, por reportagem, não substituir aí a citação previstas em lei nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, escreveu o ex-deputado, né? Qualquer sentença sem respeito ao devido processo legal é nula, segundo Eduardo Bolsonaro. A primeira turma do STF aí concedeu Eduardo, né, e 4 anos e 2 meses de prisão por tentar interferir no resultado do julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao articular sanções e autoridades e a economia brasileira, né, nos Estados Unidos. O Eduardo tem comentado a ação nas redes sociais desde a sua instalação no ano passado, mas diz não ter sido comunicado oficialmente aí do caso. O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, já afastou esse argumento algumas vezes, né? É, isso mesmo, já afastou esse argumento algumas vezes em decisões ao longo do processo, mas reiterou nessa terça-feira que os endereços declarados de Eduardo são no Brasil. A justiça tentou aí encontrá-lo nesses locais e, como não conseguiu, o ex-deputado foi citado aí por edital, né, como costuma acontecer nessas situações desde março de 2025. O Eduardo mora nos Estados Unidos. Sabemos muito bem, né? Moraes disse aí que a justificativa do Eduardo tenta tripudiar da justiça. O processo penal não é palhaçada. Normas existem para garantir o contraditório e a ampla defesa dentro da. Peraí, gente. Da partide, né, de armas. Entendi muita coisa. Não para fraudes e crimes, né, praticados aí e costumem ser perturbados, afirmou ele durante o julgamento apresentado as publicações nas redes sociais, né, nas redes sociais. Eduardo mostrou aí saber do processo. Vamos brincar que réu pode ficar foragido, né? Reitera os seus crimes para redes sociais e não pode ser processado quando ele acompanhou todo o procedimento, diz aqui a matéria, né? Então,
O Eduardo Bolsonaro aí, ele diz, abre aspas, né, que o processo não seguiu aí todos os trâmites e deveria ser anulado. Eu trouxe uma matéria aqui ontem, né, sobre o assunto, né, pediram para que fosse adiado porque faltava um ministro, né, gente, no julgamento. E eles não quiseram. Aí eu vi uma conversa, um zum, né, dizendo que os ministros, né, eu acho que foi assim a conversa, que se tivesse um outro ministro, ele iria puxar a sardinha para o lado do Eduardo, né? Algo assim. Então, sei lá, o Eduardo, ele fala que o processo devia ser anulado, né? Pelo o que correu. E, pelo que parece, segundo o Eduardo, eles atropelaram, né, pessoal? Decidiram aí, não, vamos fazer e tal, e rapaz, né? Vamos ver, né? Qual vai ser aí, né, a próxima que vão arrumar esse povo, né? Tá parecendo uma novela, né, pessoal? E nisso tudo, aqui o vídeo tá ficando grande, né? Tá parecendo a novela, mas nisso tudo, sabe o que tá ficando de lado? O povo brasileiro. O povo brasileiro tá ficando de lado. Sabe por quê? Parou tudo, cara. A economia. Gente, hoje eu fui prestar serviço, para vocês terem ideia, em um banco que adianta FGTS, adianta 13º, fundo de garantia, né? Até férias adianta. Se vocês verem, olha, é triste, tá? O cidadão apanhar R$ 250. Gente, vocês não imaginam a fila, Jesus. É triste, tá? A fila enorme, grande, para o cidadão apanhar R$ 250 emprestado. Olha onde chegou a nossa economia, cara. A que patamar que chegou o nosso país. A pessoa se prestar, infelizmente ela tá ali porque precisa. Ela tem que se prestar a uma situação dessa. Ficar na fila horas, horas, horas. Gente, é triste. Por R$ 250. Nem é dado, tá? É emprestado. R$ 250 é emprestado. Para descontar na sua folha de pagamento, 13º, INSS, ali só pessoas assim, não é outra coisa igual banco e tal. Então, olha para você ver. E tem outra coisa, tá? É perigoso aquela pessoa não conseguir pagar aqueles 250, sabe por quê? Normalmente, gente, quando a pessoa apanha um empréstimo, ela apanha porque ela tá apertada. Ela vai tentar pagar uma outra dívida para desafogar. Só que aqueles 250 vai gerar ali um juro, né? Com toda certeza, se bobear, a pessoa não consegue pagar, cara. É o que eu tô falando, é verdade. E aí cresce o número de inadimplentes no Brasil. Olha o que eu falei. Por que será? Por que será? Né? Anderson, mas tem emprego? Tem mesmo. Mas o emprego, gente, o salário já não consegue dar conta mais, né, do absurdo que se tornou, né, o básico, o alimento, água, energia, aluguel, remédio, não dá conta. Então a pessoa se endivida e vai pegar emprestado. E aí vai crescer, vai ficando inadimplente e o pau vai quebrando. Então, nisso tudo, para resumir, o nosso Brasil vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás. É uma pena, né, gente? É uma pena. Um país tão rico, as pessoas não abriram o olho. Desculpa, tá? Falar isso aqui. Não abriram o olho e aí ferrou com o nosso Brasil. Porque quem coloca esses caras que estão há 20 anos no poder falando, olha, vou te tirar da pobreza, eu vou te dar carne, picanha, vou te dar cerveja para você tomar. Há 20 anos, gente, prometendo a mesma coisa. E não acontece nada. Olha, eu vou te tirar da pobreza há 20 anos. Poxa, precisa de mais quantos anos para tirar a pessoa da pobreza? Deu para entender, pessoal?
Eu vou ficando por aqui, as notícias atualizando, a gente volta aqui. Um abração, fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e soltar aquele like maravilhoso. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.